Fala pessoal do curso inglês Mário Vergara, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos a Vocabulary Booster. Part number 3, terceira parte aqui do Vocabulary Booster. Terceira parte, na realidade, é o Vocabulary Booster baseado, agora sim, na parte 3 do texto do Jack Hannaford. Como vocês sabem, a gente pega estruturas, né? E estrutura pode ser simplesmente uma palavra, como aqui a palavra anything, na primeira estrutura. Então pode ser uma estrutura, pode ser uma palavra. A gente pega coisas interessantes que vocês aprenderam no texto e a gente explora essas coisas, tá, mais a fundo em formato de frases que vão pro Anki de vocês. Então tudo interligado para proporcionar o melhor, o maior aprendizado possível. Vamos lá então para a aula. Como sempre, entre aí no modo aula total, concentração. A gente vai ver frase por frase, vou explicar. Hoje eu tenho que tomar meu café. Eu preparei um café especial aqui. Depois que eu tomar o primeiro gole, a minha dicção vai entrar em modo. Agora sim, vamos lá. Café. Vou explicar frase por frase. E aí a gente vai debulhar tudo. Depois você joga tudo no seu Anki e faz aquele estudo com as frases, com áudio e tudo mais. Então vamos lá. Modo aula total, sem distrações, foco total. A gente vai começar a aula de hoje, tá? Falando aqui, a gente pegou esta frase do texto. I'll give him anything he wants, tá? E a gente tem a palavra anything, que significa qualquer coisa. É uma palavra muito usada no inglês. Por isso, logicamente, a gente vai dar mais alguns exemplos para você absorver através do estudo de frases do Anki. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a primeira frase. The X-ray didn't show anything, que é o raio-x não mostrou nada, né? The X-ray didn't show, e aí a gente já pega aqui mais um passado negativo, né? Show é mostrar, didn't show é não mostrou. Então, o raio-x não mostrou nada. Como sempre, o foco é na estrutura. Ah, Mairo, por que usou did e esse aqui, contração é... A regra, o porquê não nos importa. Nos importa como é que a gente fala algo não mostrou, o raio-x não mostrou. The X-ray didn't show, ok? Didn't show. O quê? Nada. Anything. Outro exemplo. You can write about anything you want, ok? You can write about. Você pode escrever sobre anything you want. Qualquer coisa que você quiser. Então a gente tem anything, qualquer coisa. You, você, want, querer, né? You want é você quer. Anything you want, você quer. Anything you want, qualquer coisa que você quer. Ou seja, qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa que você queira. Tradução, como você traduz não importa. O que importa é o sentido. You can write about anything you want. Você pode escrever sobre qualquer coisa que você quiser. E último exemplo aqui com anything. You don't have to pay for anything. You don't have to pay. Você não tem que pagar. You don't have to pay. Você não tem que pagar. Tá? Mais uma estrutura. Você não tem que. You don't have to. You don't have to pay. Você não tem que pagar por nada. For anything. You don't have to pay for anything. Entendido? Estruturas aí com anything. Vamos para as próximas. Como sempre, antes da próxima, o café. Acho que a primeira aula que eu venho com café, né? Mas faz parte da vida de professor, tomar um cafezinho, né? Agora, a estrutura é then, ok? Then, da frase, then she went to the chimney. Então ela foi até a chaminé. Essa palavrinha then, com E, tá? Com E, por que com E? Porque existe o then com A. Então existe o then, existe o then com A. A diferença é que nesse aqui você abre um pouco mais a boca, assim, ó. Then. E esse aqui você não abre tanta boca. Then. 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 Ok? Mas é muito parecido a pronúncia. E aqui, esse aqui, esse then com A, é do que. É normalmente na estrutura assim, ó. Usado quando você fala more than, né? Mais do que, tá? Muito usado nessa estrutura. More than, tá? Agora, esse then aqui, que é o que a gente vai ver agora, então esquece esse aqui por enquanto, tá? Esse aqui significa então, depois. Ele é usado, é uma sequência de coisas, né? Aconteceu isso, then
aconteceu aquilo. Eu vou fazer isso, then eu vou fazer aquilo. Então é um então, é um depois, é um logo depois, tá? Exemplos. Vou tirar aqui o quadro. Exemplos. Set the alarm for 5 a.m. and then go to bed. Então aqui, ó. Set the alarm. Defina ou ajuste o alarme, né? Alarme, alarm. E é ajustar ou definir o alarme é set. Set the alarm for 5 a.m. Isso aqui é ajuste, defina, coloque o alarme para 5 a.m., ou seja, 5 da manhã. Até vamos mudar sempre. a.m., ok? Para 5 da manhã. And then, e então, e depois, and then, go to bed. Vá para a cama. Set the alarm for 5 a.m. and then go to bed. Ajuste, defina o alarme para 5 da manhã e depois, ou e então, vá para a cama. Esse aqui é muito legal. First, become effective, then become efficient, tá? Então, primeiro se torne efetivo, depois se torne eficiente. First, become effective, then become efficient. O legal é que aqui você já aprende, além do then, o become, né? Porque também repete 2 vezes na frase. Então, first become effective, primeiro se torne efetivo, then become efficient. Depois se torne eficiente, ok? Vamos lá. We sat at the table. Tem um gato aqui? Tem um gato aqui atrás de mim. Vocês viram? Meus gatos estão aqui participando da aula. Não sei se dá pra ver na câmera aí. Dá pra ver? A gente tem essas invasões na aula. Dá pra ver? Dá. Deixa o gato ali. Vamos lá. Só eu ouvi um arranhão assim atrás. Eu acho que eu tive que mostrar pra vocês. Talvez vocês viram ele pulando na cadeira aqui atrás. Mas tudo bem. We sat at the table, then moved to the bar. Ok? Isso aqui é nós sentamos na mesa. O legal é que você já pega outros verbos. Meu gato vai ficar ali pulando pela aula, né? We sat at the table. Será que eu tenho que tirar ele do quarto? Não, acho que ele vai ficar quieto. We sat at the table. Nós sentamos na mesa. Nós sentamos na mesa. Sat é o passado de sit, que é sentar, tá? Sit é sentar. O passado é sat. Tipo, sentou, aqui é nós. Então, nós sentamos na mesa. We sat at the table. Then, então ou depois, moved to the bar. Esse moved, passado do verbo move, que é mover, seria movemos para o bar, né? E ele usou. Em inglês você pode usar esse nós nos movemos para outro lugar no sentido de nós fomos para outro lugar. Então, we sat at the table, then moved to the bar. A gente sentou na mesa e depois foi pro bar. Provavelmente naqueles bares ou restaurantes onde tem uma mesa, mas também tem tipo um bar onde você pode ficar sentado naquelas cadeiras ali no bar dentro de um lugar, ok? We sat at the table. Cuidado aqui que é passado, tá? Então você vai pegar o verbo sentar no passado que é sat, tá? Não é, que nem eu falei, sit, sentar. Não é seated. Não existe. O passado de sit, que é sentar, é sat, ok? We sat at the table, then moved to the bar. Tô vendo se meu gato ali não tá aprontando, ok? Consigo olhar daqui que eu vejo o que vocês estão vendo, ok? Terceira frase, tá? Terceira estrutura. She took out 2 pieces of gold and 5 pieces of silver, tá? A gente tem o took aqui, took. Na realidade, na frase é took out, né? Que seria um pegou pra fora. Took, tá? Took é o passado de take. Take quer dizer pegar, tá? Então, take é tipo pegar, também tem sentido de levar, tem alguns outros sentidos, tá? Mas a gente vai explorar mais aqui. Pegar, levar. O passado é took, tá? Took, pegou, levou, pegou ou levou. Então, take, took. E tem uma outra forma que é o particípio, que vai ter um exemplo aqui, que é o taken, tá? Mas a gente não vou entrar em regras sobre cada uma delas, vamos ver dentro dos exemplos que fica mais prático. Então, por exemplo, essa é uma palavra muito usada no inglês, tá? Take. Então, eu tentei aqui pegar os sentidos mais comuns para vocês aprenderem. Então, a gente tem, por exemplo, take this and meet us halfway, ok? Take this and meet us halfway, ok? Halfway. Então, pegue isso, take this, pegue isso and meet us, e nos encontre, tá? O verbo meet significa se encontrar. Então, take this, pegue isso and meet us, e nos encontre halfway. Halfway é no meio do caminho, tá? Cuidado com a palavra half, tá? Que significa metade. Muita gente fala half, tá? Não é half, tá? Não pronuncia esse L aqui, é half, como se não tivesse o L, tá? Halfway. Half é metade, tá? Halfway, mas escreve assim na realidade, tá?
halfway significa no meio do caminho. No meio do caminho. Então, take this and meet us halfway. Pegue isso e nos encontre no meio do caminho. Ou esse aqui, take this map in case you get lost. Ok? Leve. Aqui, olha só. Eu traduzi aqui take this como pegue isso. Tipo, pega isso e nos encontra no meio do caminho. Mas poderia ser traduzido também como leva isso, porque pega isso e leva isso, porque o sentido aqui é pega isso e nos encontra com isso, né? Mesma coisa aqui, ó. Take this map, ok? Take this map in case you get lost. Então, pegue este mapa ou leve este mapa in case, no caso, tá? In case quer dizer no caso you get lost, ok? Get lost é se perder, tá? Get lost é se perder. Lost é tipo perdido, tá? Nesse caso, né? Perdido no sentido assim, quando você fala I am lost, tá? Você está dizendo eu estou perdido. Agora, se perder é get lost. Então, quando ele fala in case you get lost, né? Caso você fique perdido, caso você se perca, ok? Take this map in case you get lost. Leve este mapa ou pega este mapa caso você se perca. E aí aqui, último exemplo, a gente tem he was taken aback, ok? Ele foi pego de surpresa, tá? Essa expressão aqui, ó, taken aback, quer dizer pego de surpresa, tá? Taken é tipo pego. He was taken. Ele foi pego. He was taken aback. Ele foi pego. Não é que aback não é de surpresa, mas a expressão é pego de surpresa. Poderia ser também traduzido como surpreendido. Ele foi surpreendido. Também tá valendo. He was taken aback, tá? Mas eu quis botar o pego aqui só para vocês entenderem que take é pegar, é pegue, leve. Took é pegou. Aqui no texto ele usou took out. Esse out dá o sentido que ele pegou uma coisa que estava no lugar e tirou para fora, tá? E aqui tem o taken, que seria um pego, ok? Vamos lá então. Próxima estrutura, próximo café. Which, in those days, was a lot of money, ok? Those, a gente vai falar de those, outra palavrinha muito usada no inglês, significa aqueles ou aquelas, tá? Depende muito do contexto, a tradução vai variar, mas those é aqueles, aquelas. Exemplos. Remember those who helped you, ok? Remember those who helped you. Lembre-se daqueles. Então, olha só, eu falei que era aqueles, aquelas. Então, remember é tipo lembre-se, lembre-se aqueles. Remember those, lembre-se, né? Ou seja, lembre-se de aqueles, daqueles. Traduz como você quiser. Importante é o sentido. Remember those who helped you. Que ajudaram você. Ou seja, lembre-se daqueles que te ajudaram. Remember those who helped you. Ok? Helped you. Ok? Those who seemed to be leaders. Ok? Muito importante essa frase. Vários padrões importantes. Aqueles que aparentavam ser líderes. Ok? Então a gente tem those who seemed. A gente tem o verbo seem. Ok? O verbo seem. Seem, que significa aparentar, né? Ter a aparência de. Mas não no sentido muito físico da coisa, mas no sentido não físico, né? Então, seem é aparentar alguma coisa, dar a impressão de alguma coisa. Então, quando ele fala those, aqueles que seemed no passado, aqueles que aparentavam o quê? To be, ser, né? Those who seemed to be, aqueles que aparentavam ser leaders, né? Líderes, aqueles que aparentavam ser líderes. O mais legal aqui é que você aprende, além das estruturas, outros verbos e palavras muito importantes no inglês, como seemed, ok? E aqui, those who kept us safe, né? Aqueles que nos mantiveram seguros. Mais uma frase altamente importante, a gente tem those, aqueles que, those who, aqueles que kept, mantiveram us, mantiveram nós, tá? Kept é o passado de keep. Deixa eu aumentar aqui. Keep
é manter alguma coisa, ok? Keep, né? Ou, em certos casos é tipo, keep going, é tipo, mantenha indo, que é continue indo, né? Ok? Keep. O passado de keep, manter, continuar, né? É manter um estado, não é keeped, tá? É kept. Então, those who kept, aqueles que manteram ou mantiveram quem? Us, nós. O quê? Seguros. Safe. Então, aqueles que mantiveram nós seguros. Aqueles que nos mantiveram seguros, né? Aqueles que nos protegeram, poderia ser uma tradução boa. Aqueles que nos protegeram. Mas aí não é uma tradução ao pé da letra. Ah, mas cadê o protegeram aqui, Mário? Tá escrito protegeram em lugar nenhum. Não. Mas é o sentido, a forma de dizer. Uma forma de dizer em inglês, aqueles que nos protegeram. Proteger é o quê? Manter você seguro. Então, você pode dizer those who kept us safe, né? Aqueles que nos mantiveram seguros. Ou uma tradução variada, aqueles que nos protegeram. Mas kept us safe, palavra por palavra, é manteram a gente seguros. Those who kept us safe, aqueles que nos mantiveram seguros, ok? Continuando, próxima estrutura, essa que eu adoro, que é, né, na frase which in those days was, mesma frase dali de cima, né? Mas a estrutura é diferente. A lot of money, muito dinheiro. A lot of, ok? Muito. É uma estrutura muito comum no inglês. A lot of. 3 palavras. A gente não vai aprender elas sozinhas, tá? É tudo junto. A lot of significa muitos ou muitas, né? Vocês vão ver, até na pronúncia é a lot of. Mas esse Tzinho meio que vira um R, fica a lot of, a lot of, a lot of, né? E até em alguns casos esse of some, em vez de eles falar a lot of money, eles falam a lot of money, a lot of money, o of some. Coisa da fala rápido, tá? Mas a estrutura é a lot of money. Quando você ouvir alguém falando a lot of money, ele não tá falando a lot money, ele tá falando a lot of money, só que esse a lot of, ele não, quase que não sai essa aqui, né? A lot of money, ok? Exemplos. We included a lot of things you will love. We included a lot of things. Então, nós incluímos a lot of muitas coisas, tá? We included a lot of things. Nós incluímos muitas coisas you will love. O que é you will love? Tá contraído ali, ó, né? Tá escrito you love, que é a contração de you will love. Você vai amar, né? Will, futuro, você amará. Claro que eles usam esse you will love, que foi contraído para you love, que é a mesma coisa, tá? Mas não é, a gente inclui um monte de coisa que você vai amar. É no sentido de, tem gente que fala, a gente inclui um monte de coisa que você vai amar. Mas normalmente a gente fala, a gente incluiu várias coisas que você vai adorar. E esse é o sentido da frase. We included a lot of things you'll love. Nós incluímos muitas coisas que você vai adorar. Poderia ser traduzido como, nós incluímos diversas coisas que você adorará, vai adorar, tanto faz, tá? Tradução não importa, importa o sentido, entendeu? O que é a frase aqui em inglês, tá? Qual é a mensagem que ela tá te passando. Outro exemplo, a lot of people like to run on the beach barefoot, ok? Então, a lot of people like to run. Muitas pessoas, a lot of people like to run. Gostam de correr. Like to run, gostar de correr. A lot of people like to run. Muitas pessoas gostam de correr. On the beach. O que é on the beach? É na... desculpa, ó, cuidado não falar beach, que nem eu falei errado, tá? É beach. Beach, tá? É um i longo. Beach. Se você falar assim, ó, beach, que é um e, beach, ou um i curto, beach, quase um e, beach. Daí você tá falando um palavrão em inglês, ok? Então, a lot of people like to run on the beach. Muitas pessoas gostam de correr na praia, on the beach, barefoot. Barefoot é de pé descalço, tá? Então a tradução aqui ficou, muitas pessoas gostam de correr descalças na praia, né? Só que aí na frase o barefoot vem no final. A lot of people like to run on the beach barefoot, ok? E aqui, I put a lot of time into... Ok, essa aqui é muito importante. I put a lot of time into this, ok? Vamos lá. Essa aqui, ó, preste atenção. Eu coloquei muito tempo nisso. Put, ok? Put é colocar. Put. Tem vários sentidos, várias maneiras de usar esse verbo, mas aqui, colocar. Put. I put, ok? E o detalhe é que o verbo colocar, o put, né? Colocar no presente, né? Colocar algo, né? Em algum lugar. No passado, também é put. Então, o colocar e eu coloquei, não tem putted, ou não tem uma variação. É put, put. Put, put, put. Todas as formas de put são put,
ok? Então, I put é eu coloquei. Isso aqui tá no passado. Como é que eu vou saber, Mairo? Você vai saber pelo contexto, obviamente. Ele tá contando uma história que aconteceu no passado, você vai saber que ele tá falando no passado. Então, I put a lot of time. Eu coloquei a lot of time. Time é tempo, então a lot of time, muito tempo. Into this. Into significa de fora para dentro. This é isso. Então seria, eu coloquei, I put a lot of time, muito tempo para dentro disso. Eu coloquei muito tempo nisso. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu dediquei muito tempo a isso, tá? Essa expressão aqui, ó, put a lot of time, é muito usado, né? I put a lot of time, né? I put a lot of time. Eu coloquei muito tempo. É um jeito de falar do inglês muito comum. Eu uso muito na minha fala essa expressão, né? You have to put a lot of time, né? Tem uma expressão variada que é put in the time. Mas aí eu não vou entrar em variações aqui. Mas, tá? É muito usado. Colocar tempo. É muito usado também em inglês colocar um esforço em algo. Que é se esforçar, dedicar tempo, tá? Mas foco aqui só nessa sentença específica. I put a lot of time into this. Eu coloquei muito tempo nisso. Eu dediquei muito tempo para isso, ok? Vamos lá. Próxima estrutura é a palavrinha everything. Mayra, é muito comum essa palavra. Eu já sei, já aprendi. Sim, a maioria das pessoas sabe everything, significa tudo, mas é legal a gente ver alguns usos, algumas frases, porque, como eu disse, a gente aprende uma estrutura. Todas essas estruturas aqui, vocês já aprenderam no texto, vocês já estudaram o texto, mas a gente está usando elas como base, então a base é uma coisa que você sabe, que facilita o seu aprendizado para aprender frases, palavras, novos vocabulários. Se a gente vai com tudo novo de uma vez só, fica muito difícil, né? Vamos lá. Então, everything significa tudo. Frases como, por exemplo, I paid for everything. Eu paguei por tudo. I paid for everything. Eu paguei por tudo. Ou, they will continue to control everything. Eles continuarão a controlar tudo. Né? Outra frase com estruturas muito úteis, né? E vai reforçando, né? A gente trabalha muito em inglês é muito reforço. Aprender, reaprender, aprender, reaprender, esquecer. Aprender, reaprender, esquecer, aprender de novo. Então, they will continue. Eles vão continuar, eles continuarão. They will continue to control. Eles vão continuar a controlar, ou eles continuarão a controlar tudo, everything. E aqui, thanks for everything you brought us, né? Obrigado por tudo. Thanks for everything. Obrigado por tudo. You brought us. Muito importante aqui parece difícil nessa palavra, brought, tá? Mas aqui a gente tem a estrutura you brought us, tá? Escrevi errado aqui, não é bought, é brought, tá? Esse brought aqui é o passado de bring. Bring é trazer. Tá? Então, bring, trazer, no presente. No passado, brought. Parece difícil de falar, mas não é. Brought. É assim que fala. Brought. Brought. Tá? Brought us. Tá? Então, aqui, ó. You brought us. Né? Você trouxe pra gente nesse caso, tá? Nesse caso, you brought us, você trouxe, não é você trouxe a gente, não. É você trouxe, nos trouxe, né? Trouxe pra gente. Então, thanks for everything you brought us. Obrigado por tudo que você nos trouxe. Thanks for everything you brought us. Obrigado por tudo que você nos trouxe, ok? Vamos lá. Próximas estruturas. Agora, bem legal essa aqui. Deixa eu até puxar um pouquinho pra cá, senão não vai dar, ok? Hurry up. Hurry up. Hurry up significa se apressar, tá? Muito usado. Eu coloquei umas variações aqui usando hurry, tá? Não coloquei só hurry up, porque só hurry up é fácil, né? Hurry up é se apressar. Por exemplo, aqui, ó. Hurry up, it's time to go. Tipo, corre aí, é hora de ir. Apresse-se, é hora de ir. Hurry up, it's time to go. Agora, por exemplo, só com a palavrinha hurry, a gente tem take your time, there's no hurry. Take your time. Leve o seu tempo. Quer dizer, é aquele assim, ó, leva o tempo que você precisar. Quando você precisar dizer pra alguém, cara, leva o tempo aí que você precisar. Take your time. Essa é a expressão. Take your time, there's no hurry. There is no, não há, não tem, não existe pressa. Então, ao pé da letra, leve seu tempo, não há pressa. Ou seja, leve o tempo que você precisar, a gente não tá com pressa.
né? Leva o tempo que você precisar, não tem pressa nenhuma, não estamos com pressa. Take your time, there's no hurry, né? Em inglês é mais direto de falar essa expressão, digamos assim, né? Esse sentido, essa mensagem que a gente quer transmitir. Take your time, there's no hurry. E aqui, we had, última frase aqui com hurry, que uma expressãozinha diferente. We had to leave in a hurry, tá? Então, nós tivemos que ir embora, né? Leave é partir, ir embora. Então, we had to leave. Nós tivemos que ir embora in a hurry. Quando você faz algo in a hurry, você faz algo depressa. Você faz algo correndo, tá? We had to leave in a hurry. Nós tivemos que sair ou ir embora depressa ou correndo. Até sublinhei aqui pra você pegar bem. Então, você vê que a gente tem vários usos diferentes aqui aprendendo com a palavra hurry, que veio de hurry up, ok? Se apressar. Próxima frase, aqui uma estrutura muitíssimo usada, as soon as, tá? As soon as significa logo que, assim que. Você vai ver muito, as soon as, você vai ver muito em inglês. Olha só, exemplos. As soon as we began our journey. As soon as, logo que, as soon as, você aprende, mas o que é as, o que é soon? Não importa, importa a estrutura agora. As soon as, logo que, assim que. As soon as we began our journey, ou our, essa palavra aqui, ó, nossa, ou nosso, você pode falar our ou our, tá? Eu na fala tendo a falar our, porque eu acho mais fácil. We began our journey, mas a maioria das pessoas, assim, que eu vejo estudando inglês, fala our, que é a palavra individual our journey, mas we began our journey, we began our journey, na fala acaba saindo um our. Então, we began our journey, ou we began our journey, journey, não é journey, journey é nós começamos a nossa jornada, tá? Tem o verbo began, que é o passado de begin. Begin é começar, tá? Começar. Significa começar. Começamos, né? O passado é began, tá? Began. Então, we began our journey. As soon as we began our journey. Logo que nós começamos a nossa jornada. Ou as soon as I met him, I fell in love. Então, a gente tem logo que, as soon as I met him. Eu encontrei ele, tá? Lembra que agora há pouco a gente viu a palavra meet, né? Que é você encontrar, vamos colocar, encontrar alguém, né? Encontrar alguém, né? Encontrar, meet, é encontrar alguém. O passado de meet, né? Inclusive um detalhe aqui, meet pronuncia igual meat. Esse meat aqui de baixo, tá? Ops, deixa eu subir aqui, facilitar. Esse meat aqui quer dizer carne mesmo que você compra no açougue, tá? Meat, pronuncia igual a encontrar, meat, tá? Só curiosidade. O passado de encontrar é met, Então, logo que eu encontrei ele, as soon as, logo que I met him. Logo que eu encontrei ele, o que ela fala? Ela fala I fell in love. I fell in love significa eu me apaixonei, tá? É o passado da expressão se apaixonar, que é fall in love, né? Fall é tipo cair, isso aqui é tipo cair em amor, né? É apaixonar-se, tá? Fall in love quer dizer se apaixonar. E aí o passado é fell in love. I fell in love, eu me apaixonei. Logo que eu encontrei ele, ou assim que eu encontrei ele, eu me apaixonei. As soon as I met him, I fell in love. Logo que eu encontrei ele, eu me apaixonei. E aqui a gente tem as soon as I felt the symptoms, né? Logo que eu senti os sintomas. Deixa eu subir aqui. As soon as I felt the symptoms, né? Logo que eu senti. Então, eu senti é I felt, tá? É o passado do verbo feel. Então, sentir é feel. O passado de sentir é felt. Então, I felt the symptoms. Eu senti os sintomas. Logo que eu senti os sintomas, as soon as I felt the symptoms. Entendido? Vamos lá. 29 minutos de aula. Não quero deixar a aula também muito longa, senão vocês ficam com sono aqui, né? O importante que da aula é aquela familiarização inicial para depois vocês fazerem os estudos dia após dia. Tá, eu acho que essa aqui é a última expressão. Tem mais duas. Vamos lá, mais duas. Então, antepenúltima, a expressão all about how, tá? Eu peguei essa expressão e derivei algumas frases dela. All about how é
tudo sobre como. Parece uma expressão besta, simples, mas você vai ver muito É importante que você pegue esse all about how, essas expressões, essas construções da língua, elas têm que estar na ponta da sua língua. Por isso que às vezes eu pego coisas simples como everything, all about how, né, anything, e aí eu pego isso e dou mais frases, mais exemplos para o cérebro de vocês ir absorvendo. Então, olha só. Tell me all about yourself, né? All about. Conte-me tudo sobre você. Tell me all about yourself. Conte-me tudo sobre você. E aqui você já aprende o tell me, me conte, o all about, que é a expressão que a gente tá pegando, e o yourself, tá? Sobre você mesmo, tá? Conte-me tudo sobre você. Yourself, na realidade, you é você, mas yourself, você não pode falar tell me all about you. Até pode, tell me all about you. Até pode falar. Seria você mesmo, né? Tipo, tem myself, eu mesmo, yourself, você mesmo, himself, ele mesmo. Então é só uma forma diferente de falar. É mais bonito. Tell me, eu diria que é mais correto até. Tell me all about yourself. Tell me all about you. Ambos estão corretos, mas o yourself fica aquele inglês mais, digamos assim, mais gramaticalmente ajustado. Tell me all about yourself. Conte-me tudo sobre você. Aqui, ó, segunda frase. The truth about how to lose weight. A verdade sobre como perder peso, tá? The truth, vários vocabulários super úteis aqui. The truth, a verdade, about how to lose weight, tá? Weight é peso. Lose, somzinho dizer, tá? Lose weight é perder peso. Então, a verdade sobre como perder peso. The truth about how to lose weight. E aqui, all about how I got where I am today. Tudo estrutura muito útil também. All about how, tudo sobre como I got where I am today. Né? Vamos decodificar aqui um negócio. Where, onde, where I am. Onde eu estou hoje. Essa parte é fácil, né? Where I am today, tá? Onde eu estou hoje. Só que daí ele fala, I got where I am today, que é eu cheguei onde eu estou hoje, tá? I got, aqui quer dizer eu cheguei. Got é o passado do verbo get. Então, get, presente, tá? Passado, got. Esse verbo tem 1001 sentidos diferentes. Não dá para você querer aprender todos os sentidos de uma vez só, tá? Então, você aprende os usos de get e o passado dele, got, conforme você vai dando de cara com ele, tá? Você não vai no dicionário e aprende todos os sentidos e resolveu para o resto da sua vida o problema do verbo get. Não. Você vai aprendendo sentido por sentido. E aqui o sentido é que get, em inglês seria get somewhere, né? Somewhere, tipo, em algum local, tá? É chegar em algum local, né? Chegar em algum ponto, em algum lugar. Então, chegar vamos colocar um local, um ponto, né? Get, por exemplo, get home é chegar em casa. Get home, get there é chegar lá. There no sentido de lá. Então, quando ele fala aqui I got where I am today, onde eu estou hoje, eu cheguei onde eu estou hoje. Aí a frase inteira, all about how, tudo sobre como eu cheguei, I got where I am today, onde eu estou hoje. Entendido? Então vamos lá. E aí, última estrutura da aula de hoje, na frase he hurried off on his horse to try to find the old soldier, a gente tem try to, também muitíssimo usado no inglês. Try to é tentar fazer alguma coisa, sempre vai vir um verbo depois. Então, frases, you can try to call the police, tá? Você pode tentar chamar a polícia. You can, você pode. Try to call, tentar chamar. Call é chamar, né? Try to call the police, tá? Você pode tentar chamar a polícia. Outro exemplo, try to move your finger, ok? Tente mover o seu dedo, né? Sei lá, tem um acidente, alguma coisa, ficou paralisado, precisa mover o dedo. Try to move your finger, tente mover o seu dedo. E aqui, última frase, try to sit down and think. Tente sentar e pensar. Dois verbos muito importantes aqui também. Sit down, sentar. Sit é sentar. Sit down é aquela coisa do inglês, sentar para baixo. É sentar do mesmo jeito, tá? Então, tanto sit quanto sit down são a mesma coisa. Se ele falasse, try to sit and think,
teria o mesmo sentido, ok? Mas eles gostam de sit down, né? Sit down, principalmente para sentar, sit down é muito usado. Try to sit down and think. Tente sentar e pensar. E com isso, então, pessoal, terminamos aqui mais uma aula de Vocabulary Booster. Espero que você tenha gostado. Agora é com você. Pegue todas essas frases aqui bonitinhas. Se precisar dar uma reestudada em cada uma delas. Quer dizer, na realidade, quando você botar no Anki, você já vai reestudar. Então faz aquela reestudada, insere no Anki, coloca o áudio no Anki, manda tudo pro seu Anki, agora com você. Tá? São 30 frases, também não demora muito, para você botar todas no Anki. E aí continua revisando o seu Anki dia após dia, após dia, após dia. Anki tem que revisar todo dia, senão ele não é eficiente. Se você revisar 1, 2 vezes por semana, você perde a efetividade, porque ele vai te mostrar as frases exatamente no dia. Ele calcula lá que na quarta-feira de tal semana você tem que revisar essa frase aqui. Então, se você não revisar todo dia, você vai perder a revisão na quarta, vai revisar, sei lá, na quinta ou na sexta, já não fica tão efetivo. Então, o ideal para proporcionar aí a máxima efetividade nos seus estudos é que você revise o Anki todo dia. Então, uma vez por semana, você vê um Vocabulary Booster, bota as frasezinhas no seu Anki e ao longo da semana, todo dia, alguns minutinhos, você revisa e garante aquele aprendizado boladão de inglês aí, entrando inglês no seu cérebro. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Até mais.